Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um dado muito importante que foi divulgado recentemente, que a inflação brasileira voltou a ficar dentro da meta. O que isso significa? O que é a inflação dentro da meta? Por que ela tem uma meta? Quais foram os mecanismos para que essa inflação ficasse dentro da meta novamente? Vamos conversar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Bom, então, o que é a meta de inflação? A meta de inflação ela é definida anualmente e ela é uma referência para a nossa política monetária. Então, a nossa meta de inflação atual é de 3% ao ano e a gente tem uma banda de tolerância. A gente vai fazer uma análise do IPCA 15 de novembro e o que ele sinaliza normalmente para a economia. Então, a gente tem uma banda de tolerância de 1,5 a 4,5. A gente faz uma banda de tolerância de 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Se a gente passa dessa banda de tolerância de 4,5, a gente está fora da meta. Nesse caso especificamente, a gente alcançou um resultado de 4,48% dentro da banda de tolerância. A gente se encontra aqui dentro dessa banda amarelinha que eu consigo mostrar para vocês. Então, o que isso significa? Isso significa que a inflação está controlada dentro dos limites aceitáveis, ou seja, a gente está tendo um aumento geral dos preços dentro de um intervalo considerado compatível com a estabilidade econômica do Brasil. Nesse caso, quais são os resultados recentes? O nosso resultado de novembro, do nosso IPCA 15 de novembro, a gente tem uma alta de 0,18% no mês acumulada, um acumulado de 4,48% nos últimos 12 meses. E esses 4,48% nos últimos 12 meses nos posiciona dentro da meta de 4,5%, que é a nossa banda de inflação, né? A nossa banda de tolerância. A gente fica com um limite um pouco apertado, lógico, o nosso espaço de variação é bem restrito, porque um choque muito rápido nos preços dessa cesta de produto, que é o IPCA, traria um efeito não positivo. A gente pode passar rapidamente desses 4,5%, mas isso é uma coisa boa, né? Isso significa que a nossa política monetária está fazendo efeito. Então a gente tem um equilíbrio bem delicado entre o resultado atual e o teto da meta de 0,02 pontos percentuais. E o que isso significa? Isso significa que se a inflação está dentro da meta, a gente tem uma confiança na política monetária. Então, como que o Banco Central consegue puxar essa inflação para dentro da meta? O Banco Central normalmente ele utiliza a taxa de juros, que é a nossa taxa Selic, é o nosso principal instrumento para controlar a inflação. Então, a inflação está acima do teto da meta, mantém uma taxa de juros elevada, ou pode haver reajustes no caso, né? O Banco Central ele pode reajustar ainda mais, elevar ainda mais essa taxa de juros, que no caso a nossa está em 15% ao ano. Quando eu retorno para a nossa banda de tolerância, o Banco Central ou ele mantém essa taxa de juros estável por mais um tempo, ou ele pode reduzir de forma gradual à medida que ele sentir, à medida que os indicadores de desemprego, os indicadores de inflação mostrarem que ele pode reduzir de forma gradual a taxa de juros. E isso é muito bom, é excelente para a economia que reduz a taxa de juros. É excelente para a economia que o crédito fique mais barato, que o valor do dinheiro fique mais barato, para que a nossa economia produza mais. Mas
é primordial que a nossa inflação esteja controlada. Eu fiz um vídeo sobre política monetária anteriormente aqui no canal, que eu explico exatamente como o Bacen ele faz essa dinâmica, exatamente como ele consegue, quais são os mecanismos dentro do Banco Central que faz com que a taxa Selic afete realmente a demanda por dinheiro e a demanda por consumo. E o que isso significa na prática, né? Significa que a gente tem mais previsibilidade. Então, os consumidores, as empresas e até os investidores conseguem ter mais estabilidade no poder de compra, eles têm mais clareza. No caso das famílias, ela consegue fazer melhor um planejamento financeiro, não é tão volátil. Tem um exemplo muito clássico aqui no Brasil, tem a compra do mês, né? Em outros países não é assim, as pessoas compram semanalmente aquilo que elas precisam. No Brasil não, a gente tem a compra do mês exatamente por essa memória de altas inflações, porque a compra do mês garante que eu não vou consumir esse produto muito mais caro no final do mês, ou na próxima semana, ou até mesmo no dia seguinte. Então, é muito importante para os consumidores ter uma taxa de juros mais barata, mas também é muito importante para o planejamento financeiro familiar que a taxa de inflação esteja controlada, que a inflação na economia esteja controlada. No caso das empresas, é um ambiente mais estável para investimentos, para formar os preços, para planejar os custos. Então, muda muita coisa na economia à medida que você consegue ir colocando a inflação no lugar. Para os investidores, nesse caso, reduz a incerteza e, principalmente, a gente consegue trazer uma maior credibilidade para as políticas do Banco Central. E isso é muito importante, principalmente na ancoragem da inflação, repassar preço. É importante que os agentes econômicos confiem na política monetária. E eles só conseguem confiar quando existe um Banco Central transparente, quando existe um Banco Central com credibilidade. E essa credibilidade, ela vem exatamente dos efeitos que o Banco Central tem em conseguir trazer a taxa de inflação para dentro da meta. Então, o que a gente tem que observar para os próximos capítulos, por exemplo? A gente tem que sempre observar as próximas divulgações do IPCA, acompanhar se a gente vai conseguir manter esse controle. Também tem que continuar seguindo e verificando realmente as reuniões do Comitê de Política Monetária, né, que é o Copom, que ele que faz o rumo da taxa de juros, ele que vai definir a nossa taxa de juros. E no cenário internacional e nas commodities, a gente tem que entender como que isso pode gerar pressões de preços, choques externos e tudo mais. E isso vai fazer com que a nossa taxa de inflação continue ou não dentro da meta, além, logicamente, dos gastos do governo, que é muito importante citar aqui. À medida que eu tenho aumento de gasto do governo, eu tenho um aumento da demanda, eu tenho mais dinheiro na economia, e se eu tenho mais dinheiro na economia, a minha inflação, consequentemente, sobe. Por isso que é tão importante que nós tenhamos políticas que não gastem muito, políticas que a gente consiga manter os gastos do governo controlados. Não necessariamente é isso que a gente vê hoje em dia no governo brasileiro, mas é muito bom que a nossa taxa de inflação esteja caindo no acumulado dos 12 meses. Isso sinaliza que a nossa política monetária está caminhando por um lado relativamente correto. Se você gosta desse assunto, se você gosta de economia, se você gosta de assuntos sobre política monetária e inflação, deixem nos comentários sugestões de vídeos, sugestões de assuntos ou até notícias que vocês querem que eu comente por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, curta, comenta, seja ativo aqui no canal e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e até logo. Tchau, tchau.